Olá, turma, bom dia. Venho fazer a correção da atividade 2 de Química, que foi uma leitura e interpretação de um texto, e responder questões a partir dessa leitura, né? Que foi sobre a acidez do solo e o caso das hortênsias, dessas plantas aí. Então, relembrando aí o conteúdo do texto, que tem como título Acidez do solo, não é só conversa de químico. Como eu falei, passei a leitura para vocês e vocês responderam 4 questões a partir dessa leitura. E aí, só explicando um pouquinho. O pH é uma das indicações para se afirmar se um solo é fértil ou não. Em geral, o solo ideal para cultivo apresenta pH entre 5,5 e 5,8. Como eu falei no vídeo anterior, é possível medir a acidez do solo, né, a partir de indicador de pH, dessa escala pH. Então, o pH também está presente aí no cultivo, nas lavouras, né, nas plantações, onde o solo ideal, né, é aquele solo mais ácido, com pH entre 5,5 e 5,8. O pH do solo varia de acordo com a composição rochosa do seu entorno. Então, de acordo com a concentração de sais, metais e óxidos, né, e outras substâncias. Regiões ricas em calcário apresentam solo de caráter alcalino. Então, essa primeira imagem aí abaixo é um exemplo de um solo calcário, né? Calcário é uma rocha que está presente em uma rocha, que tem essa nomenclatura aí de calcário. Enquanto o solo argiloso, como o de regiões pantanosas e beira de rio, tem caráter aí mais ácido, que é a representação dessa segunda imagem abaixo. E aí, só falando um pouquinho para vocês, explicando um pouquinho mais sobre os indicadores de ácido-base. Os indicadores de ácido-base são substâncias naturais e também podem ser sintéticas, né, produzidas em laboratório, que mudam de cor de acordo com o pH das substâncias. Aí abaixo tem uma imagem de uma escala de indicador pH, né? Como eu falei, essa escala ela é numérica, que vai do número 1 ao número 14, e também é uma escala de cores, como vocês viram. Essa escala ela apresenta cores que mudam, ó. Temos lá a cor vermelha, que vai para o alaranjado, o amarelo, e o verde e as cores azuis. Então, no exemplo aqui ao lado, temos essa fitinha aí. Nessa fitinha é um indicador de ácido-base que é colocado em contato com a substância. E aí, de acordo com aquela cor, aquela fitinha vai mudar de cor. É como se fosse o que acontece, né? Parecido com os testes do Covid, não é verdade? Quando é feito o teste, aquela fita ali muda de cor, indica se há presença ali do vírus ou não. É o que acontece parecido aqui com o indicador de ácido-base. É colocado ali, tem uma substância nessa fitinha indicador de ácido-base. Ela é colocada em contato com a substância, no exemplo ali da laranja. Então, a fitinha ficou que cor ali? Essa fitinha ela ficou com a cor alaranjada. Então, indica que ela é uma substância ácida, né? Então, olhando ali a cor, essa cor ali que essa fitinha apresenta, está ali entre o número 3, né, e o número 5 na escala ali. Então, significa que é uma substância ácida. Assim também ali na barra de sabão, essa fitinha foi colocada e ela ficou, essa aí ficou na cor azul. Então, indica que que essa barra de sabão aí é uma substância básica, porque ali na escala de cores, na cor azul ali, ó, entre o número 11 e o número 13, é uma substância básica, certo? Então, esses indicadores aí existem também as substâncias naturais. Por exemplo, o repolho roxo, a beterraba, quando ela é colocada, o líquido do repolho roxo, quando é colocado em contato com alguma substância ácida ou básica, ela é capaz, né, de mudar de cor. Então, o repolho roxo é considerado um indicador de ácido-base natural, assim também como a beterraba. Então, temos aí o caso das hortênsias nessa planta, essa linda flor, que ela é um indicador de ácido-base natural também, né? É interessante notar, porém, que em alguns casos as próprias plantas fornecem informações sobre a variação de pH do solo, como é o caso das hortênsias, né? Ela pode ter cor
a planta, a flor, na cor azulada, rosada ou até mesmo branca. Isso aí, a sua cor vai variar de acordo o pH, de acordo a acidez ou basicidade daquele solo, certo? A cor das flores das hortênsias depende da acidez ou da basicidade da terra onde ela é plantada. Então, ela não tem cor fixa. Então, a cor dela vai ser de acordo com o solo, se o solo for mais ácido ou se for mais básico, entenderam? E aí a pergunta 1, colocada lá para vocês, foi a seguinte: qual a relação entre o pH e a acidez ou basicidade de um meio? Então, o pH, né, é o mesmo que o potencial hidrogeniônico. Hidrogênio iônico vem de hidrogênio e iônico vem de íon. Então, a capacidade que o potencial, né, que aquela substância tem, a quantidade de hidrogênio, de íon de hidrogênio que ela tem. Então, é uma escala utilizada para medir o teor de basicidade ou de acidez de uma substância, apresentando valores que variam de 0 a 14. Como eu falei para vocês, ó, sempre a escala pH vai aparecer uma escala numérica e também uma escala de cores. Então, a partir dessa escala de cores, dá para verificar se aquela substância ela é ácida ou ela é básica. Então, a relação é essa, né, entre o pH e a acidez ou basicidade, que o pH serve para medir, né, o teor de basicidade ou de acidez de uma substância, numa escala aí utilizada, certo? A pergunta 2. Se diluirmos um ácido, o que acontece com o seu pH? Né, o que é diluir? Diluir é o mesmo que dissolver. Dissolver é uma substância. É acrescentar um solvente num soluto, né? Solvente é aquela substância que dissolve, outra, né? O soluto. Então, diluir é o mesmo que dissolver. E aí eu coloquei um exemplo aqui do limão, a água com limão. A água aí, no caso, seria o solvente, né? A água, ela é um solvente universal. Ela é capaz de dissolver, de diluir todas as substâncias. Então, o limão seria aí um ácido. Então, se a gente diluir um limão, né? Que tem aí na escala lá pH, que vai do 0 até o 6. Diluir na água, que tem um teor de acidez neutro, né? A água é neutra. Então, o pH desse ácido, ele irá mudar, né? Se aquele ácido ali na escala vai do valor do 0 até o 6 e a água tem o valor 7, então o pH desse ácido, ele vai mudar, ele vai subir mais. Então, ele se aproximará de valores neutros ou de valores básicos, certo? Então, esse ácido aí, por exemplo, o limão, coloquei o exemplo do limão, o seu valor, irá mudar. Por exemplo, se ele tiver lá o valor 4, ele não vai ter mais o valor 4, ele vai subir, ele vai passar a ter um valor 5 ou 6, certo? Porque ele se misturou com uma substância neutra. Há alguma relação entre a cor adquirida pela hortênsia e o pH do solo onde ela se encontra? Sim, não é? Quando o solo apresenta valores de pH abaixo de 5,5, as flores são mais azuladas. Então, esse trecho eu tirei do próprio texto. Já em valores acima de 6, são mais rosadas, chegando até a ser brancas. Então, quando o pH do solo, né, é abaixo de 5,5, ou seja, quando o solo é mais ácido, as flores são azuladas. Já quando são aqueles valores acima de 6, né, ou seja, são os valores básicos, elas apresentam a cor aí mais rosada, podendo ser até branca. Olha que interessante. E a última pergunta: mudando o pH do solo, a hortênsia muda de cor? Será que muda de cor? Dá para mudar, né, o pH do solo. Dá para, por exemplo, alguns agricultores acrescentam cal no solo, né, na terra, para fazer alguma plantação. Então, através da adição de algumas substâncias, dá para mudar a acidez ou basicidade da terra. Então, com isso, há mudança na cor das flores das hortênsias. Sim, né? A coloração da cor depende do solo.
O solo básico tem flores rosadas ou brancas, já o solo ácido tem as flores azuladas, certo? Espero que vocês tenham compreendido a explicação e a correção da atividade. Até outro momento.